Bem-vindas ao canal Daisy Arte em Crochê. No vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês o passo a passo dessa bolsa que é maravilhosa, tendência com as cores do verão, super espaçosa e além de ser muito linda, é uma delícia de confeccionar. E olha a novidade, eu estou com uma loja de bolsas na Elo7 e eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, caso você queira adquirir uma das bolsas que eu tenho aqui no canal, essa ou as demais bolsas feitas por mim, entra lá e adquire a sua. Antes do passo a passo, eu quero também convidar você que não se inscreveu no canal a se inscrever no canal, deixar o seu like, acionar o sininho de notificação e você que já é inscrito, meu muito obrigado. Agora vamos para o passo a passo? Para confeccionar essa peça, eu vou precisar do fio de malha. Eu estou usando nas cores rosa e branco, dos marcadores, a tesoura, a fita métrica, um fecho imantado e eu utilizei um par de alças de acrílico na cor rosa e as miçangas na cor rosa. A alça de acrílico e as miçangas você encontra em armarinhos e lojas de aviamento, ou também em lojas de aplicativo, Shopee, Elo7. A bolsa eu também vou deixar na descrição deste vídeo o link se você quiser comprar essa bolsa e também as demais bolsas que eu tenho, os demais modelos de bolsas que eu tenho aqui no canal. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Você pode estar comprando pela Elo7, pela Shopee. Eu vou usar, para ajudar nos arremates, a agulha 4,5 milímetros e eu vou confeccionar essa bolsa com a agulha número 6. Nós vamos começar fazendo o nozinho inicial e esse nozinho eu conto como sendo o meu primeiro ponto. Nós vamos fazer aqui 5 correntinhas. Eu já tenho 1, 2, 3, 4 e 5. Eu vou pular esse ponto aqui da agulha. No próximo, eu faço um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. E no próximo ponto, um ponto baixo. Nós ficamos aqui com 4 pontos baixos. Eu vou fazer uma correntinha, vou virar o meu trabalho e eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Então, venho aqui nesse meu primeiro ponto, faço um ponto baixo, no próximo ponto, um ponto baixo, no próximo, um ponto baixo. E no meu próximo ponto, faço um ponto baixo. E eu fiquei com mais 4 pontos baixos. Faço uma correntinha, vou virar o meu trabalho e vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base e vou ficar com 4 pontos baixos. Eu vou fazer essas voltas de vai e vem de pontos baixos por 18 vezes. Em todas as voltas eu fico com 4 pontos baixos. Faço uma correntinha, viro meu trabalho e vou fazer mais 4 pontos baixos. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 voltas concluídas. Eu vou fazer mais
14 voltas, eu vou ficar com um total de 18 carreirinhas, 18 voltas de vai e vem de pontos baixos, e quando eu concluir, eu volto. Eu concluí aqui as 18 voltas, e eu fiquei com uma medida de 20 centímetros aqui de base. Eu tenho uma alça com 28 centímetros de abertura. Se você tiver uma alça maior que essa, então você tem que fazer uma base com mais voltas. Você aumenta a quantidade de voltas aqui da base. Agora aqui, eu vou vir bem nesse ponto que eu terminei aqui, olha, bem nessa volta aqui. E aqui eu vou fazer um ponto baixo. No próximo ponto aqui da lateral, eu vou fazer um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. E eu vou contornar toda essa lateral em pontos baixos, fazendo um ponto baixo para cada lateral de ponto aqui dessa base. Então, eu venho aqui, olha, no próximo ponto, faço um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. E eu vou pegando a alcinha do ponto aqui da lateral. Então, se eu fiz 18 voltas, eu vou ficar com 18 pontos baixos aqui nessa lateral. Então, em toda aqui a lateral do ponto, eu pego uma alcinha. E faço ponto baixo. No próximo ponto, pego uma alcinha e faço ponto baixo. E eu vou fazer assim até eu chegar aqui, nesse meu último ponto. Quando eu chegar aqui no último ponto, eu volto com vocês. Eu concluí toda a lateral em pontos baixos e eu fiquei aqui com um total de 17 pontos baixos. O último ponto aqui eu ainda não fiz. Para ficar mais fácil para eu contar meus pontos, eu vou marcar o meu primeiro ponto. Então, o meu primeiro ponto dessa lateral é esse ponto aqui. Então, aqui eu vou pôr um marcador. Agora, aqui nesse meu último ponto, onde eu vou fazer aqui o 18º ponto, eu vou fazer 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto. Eu vou fazer um aumento em cada lateral. Ficando assim. E agora, eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto. E eu vou voltar a fazer agora os 18 pontos baixos daqui da lateral. Sendo que aqui, nesse primeiro ponto aqui, eu faço 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto. Ficando assim. E agora, um ponto baixo para cada ponto aqui na lateral, pegando só uma alcinha do ponto. Vou continuar fazendo aqui os meus pontos baixos. Até eu chegar aqui, na minha próxima lateral, no próximo cantinho aqui, ó, da lateral. Quando eu chegar aqui, nesse próximo cantinho, eu volto com vocês. Cheguei aqui, no cantinho aqui, no último ponto dessa lateral.
Aqui, eu também vou fazer o aumento. Aqui, eu também coloco 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto. 1 e 2. E agora, eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto. 1, 2, 3, 4. Ficando assim. E eu fiquei aqui com um total de 48 pontos baixos. Eu não vou fechar com um ponto baixíssimo aqui no ponto que eu fiz para iniciar. Eu vou tirar o marcador. E aqui, nesse ponto que eu fiz para iniciar, eu já vou começar a próxima volta com pontos baixos. Então, eu vou fazer aqui o meu primeiro ponto baixo, vou marcar, vou voltar dentro desse mesmo ponto e vou fazer mais um ponto baixo. E agora, eu vou seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. E eu só vou fazer aumentos aqui na lateral. Então, eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base. E quando eu chegar aqui na pontinha, eu volto com vocês. Eu fiz aqui um ponto baixo para cada ponto de base. E eu cheguei aqui na voltinha, aqui no cantinho da lateral. No primeiro ponto, aonde eu tenho o aumento, eu faço um ponto baixo. E no segundo ponto do aumento, eu vou fazer mais um aumento. Então, eu faço 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto. Sigo fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, até chegar no meu próximo aumento. Cheguei aqui aonde eu tenho 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto, onde eu tenho um aumento. No primeiro ponto aqui do aumento, eu faço um ponto baixo. E no segundo ponto do aumento, eu vou fazer o meu aumento. Eu faço 2 pontos baixos dentro do mesmo ponto. E agora, é só seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, até chegar no próximo aumento, que eu vou fazer o aumento exatamente como a gente fez nos aumentos anteriores. Vou dar a volta toda e quando eu chegar aqui, aonde eu iniciei, eu volto com vocês. Eu concluí essa volta e nessa volta eu fiquei com 52 pontos baixos. Agora eu vou tirar o marcador para iniciar a próxima volta. E eu vou vir aqui no ponto que eu tinha marcado e vou fazer um ponto baixo. Aonde eu tenho o aumento, eu vou fazer 2 pontos baixos. Eu vou marcar o meu primeiro ponto. E eu vou seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, até eu chegar no aumento. Quando eu chegar aqui, no cantinho aqui onde eu tenho o aumento, eu volto. E eu cheguei aqui no cantinho onde eu tenho o aumento. No primeiro ponto aqui do aumento, eu fiz um ponto baixo. E no segundo ponto do aumento, eu vou fazer o aumento, como nós fizemos na volta anterior. E eu vou fazer assim em todos os cantinhos. No primeiro ponto do aumento, faço um ponto baixo, no segundo, eu faço o aumento. Vou fazer assim. E quando eu for iniciar a próxima volta, eu volto com vocês. Eu concluí mais essa volta e eu fiz todos os meus aumentos. Eu fiquei agora com 56 pontos baixos.
Agora eu vou iniciar uma volta só de pontos baixos, sem aumento. Eu vou vir aqui no meu primeiro ponto baixo, onde eu iniciei, e eu vou fazer um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. E essa volta, vou marcar o meu primeiro ponto. E essa volta vai ser um ponto baixo para cada ponto de base, sem nenhum aumento. Então, quando eu for iniciar a próxima volta, eu cheguei aqui no meu ponto marcado e for iniciar a próxima volta, eu volto com vocês. Olha só, eu tô fazendo aqui essa minha volta só de pontos baixos, sem aumento, e a minha bolsa já começou a virar. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou virar ela pro lado certo, assim. Senão, ela vai ficar virada pro lado avesso. Só virar ela assim, para ela ficar com esse lado aqui pra fora, e seguir fazendo os pontos baixos. Um ponto para cada ponto de base. Só deixar ela viradinha assim. Eu concluí essa volta, eu virei para sair os pontos do lado certo. Eu já cortei o meu fio branco, porque agora eu vou iniciar com o meu fio rosa. Eu vou vir aqui no ponto que eu iniciei, vou tirar o marcador. Eu vou começar um ponto baixo, mas eu não vou terminar ele. Eu vou fechar esse ponto aqui com o rosa, que eu vou começar a trabalhar agora. Agora aqui, eu vou vir no meu primeiro ponto baixo à frente. Eu vou pegar só a alcinha de trás do ponto. O certo é já ir arrematando aqui o rosa, tá? Então, eu vou pegar só a alcinha de trás do ponto. Eu vou trazer a laçada aqui pra frente. Eu vou voltar no meu ponto baixo anterior. E aqui, eu vou fazer um ponto baixo, tirando as 3 laçadas juntas. Venho aqui no meu ponto baixo da frente, laço só a alcinha de trás do ponto. Eu vou passar essa sobrinha de fio aqui para já ir arrematando o rosa. Trago essa laçada aqui para trás, volto no meu ponto baixo anterior, laço o meu fio, trago a laçada aqui para frente. E eu vou tirar essas 3 laçadas juntas. Venho no próximo ponto baixo, laço só a alcinha de trás, trago a laçada, volto no meu ponto baixo anterior, laço o meu fio, trago aqui pra frente, tiro as 3 laçadas juntos. Ficando assim. No ponto baixo da frente, eu entro só na alcinha de trás, laço o meu fio, trago ela pra frente. Volto no ponto baixo anterior, laço o meu fio e tiro as 3 laçadas. Tá? Vou explicar bem pertinho, olha. Eu pego só a alcinha de trás do ponto, assim. Vou laçar o meu fio e trazer essa laçada aqui pra frente. Eu vou voltar no ponto baixo anterior. Eu vou laçar o meu fio e vou trazer essa laçada aqui pra frente. E eu fiquei com as 3 laçadas na agulha, 1, 2, 3. Agora, eu laço o meu fio e tiro essas 3 laçadas. Agora, sem a sobrinha de fio pra ficar mais fácil. Só puxar ela aqui pra ela ficar bem justinha, bem certinha. Aqui.
eu passo a agulha só por uma alcinha do ponto, pela alcinha de dentro, laço meu fio e trago a laçada aqui pra fora. Volto no ponto baixo anterior, laço meu fio, trago a laçada aqui pra fora. E vou tirar essas 3 laçadas. Vai ficando assim. Venho no ponto baixo, pego a alcinha de dentro, laço, trago a laçada aqui pra fora, volto no ponto baixo anterior, laço meu fio, trago a laçada aqui pra fora e tiro todas as laçadas junto. Então, é bem facinho fazer esse ponto, tá? E esse vai ser o meu ponto por toda a bolsa. Eu entro na alcinha de trás do ponto, trago a laçada pra frente, volto no ponto baixo anterior, laço meu fio, trago a laçada pra frente e tiro tudo junto. Venho no próximo ponto baixo, volto no anterior, e tiro tudo da agulha. Eu vou fazer assim por toda essa volta. Laço o meu fio, pegando só a alcinha de trás do ponto, volto no ponto anterior, trago a laçada pra frente, tiro todo da agulha. Vou fazer assim por toda essa volta. Vou dar a volta toda, eu vou marcar aqui meu primeiro ponto, que é esse ponto aqui. E quando eu chegar aqui, aonde eu iniciei, eu volto com vocês. Eu já estou concluindo aqui essa volta, essa primeira volta com o rosa. Olha como esse ponto é lindo. Então, eu já vou passar essa sobra de fio aqui, eu já vou deixar ela arrematada. Então, eu já vou passar ela aqui, olha. Pra já arrematar essa sobra aqui do fio branco, junto com essa volta que eu vou iniciar, que eu tô iniciando aqui, olha, do rosa. Vou passar ele aqui por baixo do ponto. Fazendo normalmente os meus pontos. Entro aqui só na alcinha de trás, laço, trago a laçada, volto no ponto anterior, trago a laçada pra frente, fecho tudo junto. Entro aqui na alcinha de trás do ponto, laço meu fio, trago a laçada pra frente, volto no meu ponto anterior, trago a laçada pra frente e fecho tudo junto. E agora é só seguir fazendo normalmente. Só mesmo pra já ir arrematando essa sobra do fio branco, pra não ficar arremate pra gente fazer depois.
eu concluí essa volta da bolsa. E olha o mega espaço que a gente vai ter aqui com essa bolsa. E a gente ainda vai subir ela, vai ficar bem espaçosa. Agora aqui, eu tenho que fechar esse ponto. Mas se eu for fazer esse ponto aqui, porque eu contei ele como sendo o meu primeiro ponto, em todas as voltas eu tenho que ficar com 56 pontos baixos. Agora, passei para o ponto marshmallow, então eu tenho que ter 56 pontos marshmallow. Se eu fechar ele aqui e voltar no ponto de trás, ele vai dar diferença de altura. Se eu voltar ele aqui, ele vai dar diferença de altura. Então, eu vou fechar esse ponto aqui, mas eu vou voltar ele na mesma altura dos outros pontos, para ficar certinho. Então, eu vou voltar ele aqui embaixo, nesse ponto escondidinho aqui embaixo, olha. Eu vou entrar com a agulha aqui, porque se eu entrar aqui, ele fica diferente dos outros pontos e ele tem que ter a mesma altura dos outros pontos. Então, eu vou tirar aqui o meu marcador. Vou pegar a alcinha de trás, laço, trago meu fio. E eu não vou fechar ele aqui, como eu fechei os outros pontos, porque senão ele vai ficar com uma altura diferente. Vou fechar ele aqui embaixo, ó. Na altura dos outros pontos. Trago aqui pra cima e faço o ponto. E ele ficou na altura dos outros. Para iniciar a próxima volta, eu vou alongar esse fio, vou vir aqui, olha, no ponto da frente, puxo essa laçada para trás e eu vou entrar com a agulha aqui no meio dessa laçada, não aqui por baixo, assim, não por baixo, no meio dessa laçada, assim. Laço meu fio e já vou iniciar a próxima volta. Venho aqui no ponto baixo da frente, pego só a alcinha de trás, laço, trago meu fio pra frente, volto no ponto anterior, alongo o meu fio e vou tirar tudo junto. Venho no próximo ponto da frente, aqui eu já vou marcar esse aqui como sendo o meu primeiro ponto. Venho na alcinha aqui da frente, pego só a alcinha de trás do ponto, laço o fio, puxo pra frente, volto no ponto anterior, trago a laçada pra frente e tiro tudo junto. E vou seguir fazendo do mesmo jeitinho até o meu último ponto, tá? Em todas as voltas eu fico com 56 pontos desse ponto marshmallow. Laço o fio, pegando a alcinha de trás, trago pra frente, volto no ponto de trás, laço. Trago pra frente, tiro tudo junto. Venho no ponto da frente, laço. Venho de trás, laço, alongo e tiro tudo junto. E agora é só seguir fazendo assim até eu dar a volta toda e ficar com 56 pontos. Eu vou dar a volta toda e quando eu chegar aqui no meu primeiro ponto e for iniciar a próxima volta, eu volto com vocês. Concluí mais uma volta e aqui, para fechar agora, vai ficar mais tranquilo, tá? Só essa volta que a gente teve que descer aqui para ficar na mesma altura dos outros pontos, porque agora esse ponto aqui
já fica na altura dos pontos dessa volta aqui, tá? Esse ponto baixo aqui, ele já vai ficar na altura dos outros pontos. Então, é só a gente tirar o marcador. E como eu conto esse ponto marcado como sendo o meu primeiro ponto, então eu tenho que fazer o ponto marshmallow nele também, que ele tem que ficar em cima desse ponto aqui, olha, tá vendo? Para cada ponto, eu faço um ponto marshmallow em cima dele. Então, aqui eu também tenho que fazer o meu último ponto. Pego a alcinha de trás, alongo, volto no ponto anterior e fecho tudo junto. Então, esse meu último ponto, eu não preciso pegar lá embaixo, ele já vai sair na altura dos outros pontos. E agora, eu alongo o fio para começar a próxima volta, passo aqui, trago ele aqui para trás, ajusto bem, para ele ficar bem certinho. Volto aqui, ó, pego no meio da laçadinha. Vou ajustar bem, para ele não ficar mais largo que os outros. E faço o meu primeiro ponto. Venho no ponto aqui da frente, pego a alcinha de trás, volto no meu ponto anterior, alongo o meu fio e vou iniciar a próxima volta normalmente. Venho no ponto da frente, laço, trago a alcinha para trás, volto no ponto anterior e vou seguir fazendo. Esse ponto que eu fiz para iniciar, eu sempre marco, porque o meu último ponto marshmallow eu faço nele. Tá? Eu não começo com o ponto marshmallow porque eu não tenho para onde voltar. Se eu voltar aqui, eu não faço meu último ponto. Então, eu faço o último ponto nele para dar 56 pontos certinho. Eu vou fazer mais essa volta aqui com vocês, eu vou fechar mais essa volta aqui com vocês, mas ele é bem facinho de fazer. Eu vou seguir fazendo o meu aqui. Eu dei mais uma volta e eu vou fechar mais essa volta aqui com vocês. Então, todas as vezes que eu terminar uma volta, eu vou fazer o primeiro ponto. Eu tiro o marcador. Porque sempre tem que ficar um ponto em cima do outro, tá vendo? Ó, vai ficar um ponto em cima do outro. Então, eu tenho que fazer esse primeiro ponto aqui. Eu venho, passo pela alcinha de trás, volto. Alongo o meu fio e faço esse meu último ponto. Para iniciar a próxima volta, eu vou ver no ponto aqui da frente, alongo essa laçada, passo para frente, puxo bem, entro no meio do ponto, entro no meio da laçada. Ajusto o meu ponto para ele não ficar mais largo que os outros e vou iniciar a próxima volta. Esse sempre vai ser o meu primeiro ponto. Eu vou terminar essa volta fazendo o meu último ponto, o meu último ponto marshmallow nele. Então, eu sempre vou deixar ele marcado. E eu já vou iniciar mais uma volta. Pego a alcinha de trás, volto no ponto anterior e faço meu ponto. Ele sempre vai ficando marcado para quando eu for fazer o último ponto, iniciar a próxima volta. E agora é só seguir fazendo. Eu vou fazer um total de 5 voltas com a cor rosa. E quando eu for trocar o meu fio e voltar a trabalhar com a cor branca, eu volto com vocês pra gente fazer essa troca de cor juntos. Eu concluí todas as voltas com o meu fio rosa. Fiz as 5 voltas com o fio rosa. E agora, eu vou iniciar a próxima volta. Então, eu vou alongar o meu fio. Vou passar
essa laçada aqui pra trás. Vou ajustar o ponto e eu vou cortar o fio rosa, porque agora eu vou iniciar as próximas voltas com o meu fio branco. Então, eu vou pôr a agulha aqui no meio da laçada, como se eu fosse iniciar uma próxima volta. Vou ajustar esse ponto e eu vou fechar ele já com o fio que eu vou iniciar a próxima volta, que é o branco. Daqui, eu já vou vir pro próximo ponto, pego a alcinha de trás e vou seguir fazendo normalmente. Trago a laçada, volto no meu ponto anterior, puxo a laçada e sigo fazendo o meu ponto. Só que eu já vou agora arrematando aqui, ó, essa sobra do fio branco. Eu já vou passando ela por dentro dos pontos. Pra já ir arrematando a sobra do fio branco. Vou fazendo o ponto normalmente. E essa sobra aqui do rosa já passa também aqui por baixo dos pontos, para quando você for fazer os pontos dessa volta aqui, você já ir arrematando aqui também essa sobra do fio rosa. Deixei ele passadinho aqui. E a hora que você estiver fazendo os pontos aqui, já vai arrematando essa sobra de fio. E agora é só seguir fazendo normalmente esse meu primeiro ponto com o fio branco. Eu já deixo marcado que eu vou fazer o meu último ponto nele, para completar os 56 pontos. E agora é só continuar fazendo. Pego a alcinha de trás, volto no ponto anterior e faço o meu ponto. Pego a alcinha de trás, já vai arrematando a sobra do fio. E com o fio branco, eu também vou fazer 5 voltas. Tá? Então, aqui agora é só seguir fazendo normalmente. E eu vou fazer 5 voltas com o fio branco também. Então, quando eu terminar 5 voltas agora com o branco, eu volto pra gente dar continuidade ao trabalho. Eu concluí todas as voltas da bolsa. Olha que lindo que fica. Eu fiz 5 voltas na cor rosa e 5 voltas na cor branco. E agora, nós vamos contornar a bolsa em pontos baixos. Então, eu vou alugar meu fio, passo essa laçada aqui pra trás, entro no meio da laçada, ajusto esse ponto e faço o meu primeiro ponto. Vou vir no meu próximo ponto baixo, vou pegar só a alcinha de trás do ponto e vou fazer um ponto baixo. No próximo, pego a alcinha de trás, faço um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo, sempre pegando a alcinha de trás do ponto. Vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base. Eu vou ficar com 56 pontos baixos nessa volta. Eu vou seguir fazendo aqui essa volta só de pontos baixos e quando eu for iniciar a próxima volta, eu volto com vocês. Sempre pegando a alcinha de trás, tá? Um ponto baixo para cada ponto de base. Eu concluí essa volta em pontos baixos e agora eu vou começar mais uma volta, já passei a laçada aqui para trás, e eu vou começar mais uma volta exatamente igual à volta anterior. Eu coloco a agulha no meio da laçada, ajusto o meu ponto, faço uma correntinha e vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base, pegando a alcinha de trás. E eu vou dar mais uma volta de pontos baixos na volta toda. Quando eu chegar aqui
no meu primeiro ponto, eu volto com vocês pra gente dar continuidade ao trabalho. Eu contornei toda a bolsa em pontos baixos, fiz 2 voltas de ponto baixo. E agora, eu vou fazer o acabamento, vou tirar aqui o marcador, vou alongar o meu fio, e agora eu venho no ponto da frente, trago essa laçada para trás. Agora eu vou passar por baixo da laçada, eu não passo mais no meio, passo por baixo da laçada, trago meu ponto, venho pro meu próximo ponto baixo e faço um ponto baixíssimo. No próximo, um ponto baixíssimo. E agora eu vou fazer um ponto baixíssimo para cada ponto que eu tenho aqui de base. E eu vou fazer o acabamento da peça em pontos baixíssimos, tá? Então, é só fazer um ponto baixíssimo para cada ponto baixo. E contornar toda a bolsa em pontos baixíssimos. Vou dar a volta toda e concluir a volta de pontos baixíssimos e eu cortei aqui o meu fio. Eu vou puxar todo esse fio aqui pra frente e eu preciso fazer esse meu último ponto. Então, eu vou vir aqui na correntinha da frente com a agulha mais fina. Puxo esse ponto aqui pra frente, volto na correntinha de trás e puxo aqui pra trás, pra dentro da correntinha de trás, pra ele formar aqui uma correntinha. Agora, eu passo essa sobra de fio pro lado de dentro da bolsa. Deixar ele bem do tamanho dos outros pontos, pra ficar bem bonitinho. E agora é só arrematar a sobrinha de fio que fica pro lado de dentro da bolsa. Eu vou passar a medida que ficou essa bolsa pra vocês. De altura, ela ficou com 22 centímetros. De largura, ela ficou com 28 centímetros. E de profundidade, 12 centímetros. Agora, a gente vai colocar a alça. Para colocar a alça, eu vou contar os meus pontos e vou marcar. Eu tenho 56 pontos e eu vou contar 28 de cada lado. E vou colocar um marcador. Olha só, é muito importante que você divida a sua bolsa bem no meio e que tenha a mesma quantidade de pontos de cada lado. E agora, como é que eu vou fazer para marcar onde eu vou pôr a bolsa? Eu vou contar dos pontos baixíssimos. 1, 2, 3, 4. No quinto ponto, eu vou marcar. Mas eu vou marcar aqui embaixo, ó. Vou fazer o mesmo deste lado aqui. Olha só, eu contei, eu marquei, contei bem o meinho da bolsa e contei 4 pontos, aqui contando pelos pontos baixíssimos de cada lado, marquei o quinto, porque nos 4 que eu contei é que eu vou costurar a minha alça. Ela vai ficar nessa direção aqui. E eu vou costurar ela aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Então, esse daqui, que seria, que tá nessa direção, não, e o que tá nessa direção, não. 1, 2, 3, 4.
Como eu vou fazer isso? Você pode fazer com a agulha mais fina, passando o fio por aqui, indo e voltando, ou você pode fazer com a agulha de tapeceiro. Eu vou mostrar as duas formas de fazer. Eu prendi essa alça para explicar direitinho como a gente vai fazer. Nós vamos prender a alça nos 4 pontos que a gente marcou. 1, 2, 3, 4. O 5º ponto eu tenho aqui como referência de onde eu paro a minha costura. Nós vamos prender a alça nessa alcinha aqui e nessa alcinha aqui, tá? É nessa parte aqui, ó, do ponto baixo que a gente vai prender a alça. Então, nessa alcinha e nessa alcinha. Nós temos duas formas de colocar a alça. A gente pode fazer com a ajuda da agulha mais fina ou com a agulha de tapeceiro. Eu vou mostrar as duas formas. Se você não tiver agulha de tapeceiro, você pode colocar assim, tem o mesmo efeito, o mesmo resultado. Você vai passando a alça aqui e puxa ela na mesma direção do ponto de baixo, você puxa aqui no ponto de cima e aperta bem. Vai pro próximo ponto, pega o fio, volta ele no próximo ponto aqui, ó, de baixo. Aperta bem pra alça ficar bem firme. Vem no ponto de cima, puxa ela pra lá. Ou você pode fazer com a agulha de tapeceiro, que é mais fácil, mais rápido. E dos dois jeitos, você vai ter o mesmo resultado, tá? Não vai mudar nada. É só mais fácil só é mais fácil mesmo para pôr a alça, a agulha de tapeceiro. Com a agulha de tapeceiro, só você ir costurando. Passa num ponto, aperta bem, vai no próximo ponto, aperta bem forte, vai no ponto de cima, na mesma direção. Eu prendi em 3, agora eu vou no ponto de baixo. Prendi nos 4 pontos. E agora eu volto prendendo de novo nos 4 pontos. Venho pro próximo ponto. Puxo com bastante força para ela ficar bem firme no ponto de cima. Volto aqui no próximo. No de cima. Prendo no meu último ponto e aqui eu dou o nó. E agora eu dou um nozinho aqui dentro da bolsa. Vou colocar esse daqui. Dou um nozinho bem forte. Mais um nozinho de segurança. E essa sobra aqui de fio do nozinho da alça, eu não corto. Eu vou passar pelo ponto, vou dar mais um nozinho e não corta a sobrinha, tá? Pra não ter perigo de soltar esse nó. Embora ela ficou bem firme, não tem perigo de soltar. E agora eu vou fazer isso no restante, na alça do outro lado
Vai ficar igualzinho essa. E agora, a gente vai pôr o lacinho. Para colocar esse lacinho, a gente vai pegar uma quantidade bem grande de fio. E vai vir aqui, ó, bem no meio da alça. Vai passar esse fio duplo. Passa ele assim, duplo. E vai medindo. Ele tem que chegar até aqui no finalzinho da bolsa. Até aqui, ó. No finalzinho da bolsa. Para os dois lacinhos ficar igual. E agora, a gente vem bem aqui e passa os outros dois. Duplo, assim. Ficou assim, ó, os dois na mesma medida. A mesma medida, 2 fios, tá? 2 fios do mesmo tamanho, passa ele duplo, na mesma medida. Você dá um lacinho. Bem apertado. E aqui é só colocar as miçangas. Aqui, depois, você pode pôr ou umas gotinhas de cola de tecido para as miçanguinhas não cair, que eu acho que fica mais bonito ela assim soltinha, só com puxa aqui, ó, põe um pouquinho de cola de tecido, que ela não vai cair. Ou se você preferir, você pode dar um nozinho. Eu prefiro pôr uma gotinha de colinha para tecido, que ela não vai cair daqui. E agora é só fazer o mesmo, ajeita o lacinho pra ele ficar bem bonito. E agora é só fazer o mesmo nas outras alças, tá? Fazer o mesmo lacinho duplo e colocar as miçanguinhas nas outras alças. E olha que linda que ficou a alça. Agora aqui, a gente vai costurar o botãozinho imantado. A gente vai vir bem no meio da peça, vai medir ele e vai costurar. O botão imantado não tem segredo, tá? Ele já tem os buraquinhos, você vai costurar na mesma direção. Que eu ainda vou fazer esse arremate, mas eu vou mostrar como a gente vai costurar. Eu vou terminar a bolsa toda com vocês, depois eu faço o arremate. É só colocar. Eu coloco aqui, olha, normalmente na segunda volta aqui, ó. Eu gosto de colocar ele aqui, ó, sempre na segunda volta. Do outro lado, eu vou medir a mesminha direção, certinho aqui, ó, pra sair certinho, pra fechar. E só costurar, passando pelos buraquinhos. Eu vou terminar de costurar aqui o botão e volto para finalizar a peça. Embora ela vai fechar aqui no botãozinho, nós vamos fazer aqui só um botãozinho de enfeite para ficar bem bonito. Eu tenho aqui um coraçãozinho, mas se você não encontrar um desse, você pode fazer até mesmo com uma pérola, fica bonito, tá? Eu vou cortar um pedacinho aqui do meu fio rosa. O fio de malha, assim, inteiro, ele não vai passar aqui no furinho da peça. Então, eu vou cortar ele no meio pra poder passar aqui. Mas se caso que você escolher também não passar inteiro e tiver que cortar no meio, não tem problema. Porque o fecho não é esse, ele vai fechar
no botão imantado. Isso aqui é só um enfeite mesmo, só pra ficar bonitinho. Então, olha, dividi no meio pra poder passar ali. Não tem problema se você tiver escolhido uma peça que também não cabe passar o fio de malha inteiro. E eu vou vir aqui, ó, no quinto, 1, 2, 3, 4, 5, eu venho aqui, ó, nesse do meio, e eu vou pôr ele aqui. Vou passar ele pra trás. E vou dar um nozinho pelo lado de dentro. Agora, aqui pelo lado de dentro, eu dou um nozinho bem forte. Pra ele não sair do lugar. Dei um nozinho bem forte aqui pelo lado de dentro, pra ele ficar bem firme aqui. E agora, eu vou medir aqui. Porque ele vai fechar assim, ó, bem encaixadinho no coração. Ele vai ficar assim, encaixadinho assim no coração, mas ele não é o fecho da bolsa. O fecho da bolsa é o botãozinho que a gente colocou, é só um enfeitinho. Então, eu vou vir aqui, ó, pra baixo do meu fecho, tá? Pra não ter perigo nem de soltar o meu fecho. Na direção, eu vou passar as duas pontinhas assim, olha, envolvendo o ponto pra dar um nozinho do lado de dentro da bolsa. A direção é essa aqui. Então, eu vou passar uma pontinha pra dentro. E agora, eu passo a outra pontinha pro lado de dentro. E eu vou amarrar eles aqui, considerando aqui, olha, a medida que eu preciso deixar para ele encaixar aqui no coraçãozinho. Então, eu amarro ele do lado de dentro, mas antes de dar o nó, eu vou medindo, ó. Eu amarrei, vou dar mais uma apertadinha, para ele ficar mais justinho. Fecho a bolsa e vou medindo aqui no coraçãozinho. Deu a medida que eu preciso para ele ficar firme aqui no coraçãozinho. Eu solto aqui e dou o nozinho para ele ficar bem firme. E agora, fecho no coraçãozinho e ficou concluída a bolsa. Agora, eu vou fazer todos os arremates e volto para mostrar para vocês a peça prontinha. E ficou concluída a bolsa. Gente, olha, essa bolsa ficou tão linda que eu não resisti, aproveitei para dar um passeio com ela. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários. Se você gostou do vídeo, compartilha nos seus grupos de artesanato. E um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau!